Hoje então vou fazer mais um vídeo aí falando sobre o verificar motor, e também ele pode evoluir para um verificar câmbio, tá? Algo que tem muito mecânico trocando um monte de peça aí no carro e não tá encontrando o problema. E o problema seria uma fácil validação do que pode ser, tá? Isso nós vamos falar nesse vídeo. Esse problema que eu tô vendo dá mais na diesel, Renegade diesel, mas é um problema de 60 mil quilômetros para cima, tá? Dá mais na diesel, na flex até não achei referência ainda sobre esse problema. Mas vai começar a acontecer, né? Isso vai depender de alguns fatores também, de onde é que o carro está inserido, né? Porque vai precisar de umidade, tá molhado, muita chuva, coisa assim, tá? Mas a turma aí não tá achando o problema. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. E qual é o problema então? O primeiro sintoma é que esse problema não está aparecendo no scanner. O cara estão botando scanner aí, não está aparecendo o problema. E o verificar motor está acontecendo quando o carro já está quente, tá? Então, frio, o cara faz o reset lá e vai andar com o carro, daqui a pouco volta o verificar motor. O que está acontecendo nesse caso? O problema está meio que aqui, ó, na temperatura do radiador, tá? Aqui o carro está desligado, eu nem andei com ele ainda, tá? Tá 37 graus, só trouxe o carro um pouco mais para frente aqui. E sempre quando essa temperatura chega lá em 98, quando o ar-condicionado está desligado, a temperatura chega em 98 e então deveria de ligar a ventoinha, né, lá do radiador. E quando chega em 98 a temperatura, em vez de ligar a ventoinha tá pesada, meio travada, tá? E então dá lá o verificar motor. É por isso que no scanner não aparece nada, porque o scanner, o carro talvez esteja frio, né? E não está aparecendo porque a ventoinha não está ligando. Mas se deixasse talvez o scanner escaneando e deixando esse ciclo chegar em 98 graus aí, e a ventoinha ligar, já ia fazer o diagnóstico lá que a ventoinha tá travada ou travando, ela tá se utilizando de muita energia da bateria, e o sensor de bateria acusa que o carro tem algum tipo de curto-circuito, tá? E uma das maneiras que deveria de dar para validar, né, se tu tem algum problema de ventoinha, é se tu fosse ligar o ar-condicionado. Mas o problema com o ar-condicionado, ele é ligado por um outro módulo, o módulo BCM, que é um módulo de limpador de para-brisa, farol, e talvez ele não tenha esse diagnóstico aí. Então quando tu liga o ar-condicionado, a ventoinha automaticamente liga, tá? Então quando o motor chega em 98, a ventoinha já tá ligada. Então talvez não tenha essa, né, essa diferença aí de energia aí, né, acusando que tenha um curto. Por isso que o diagnóstico parece ser às vezes muito difícil, porque às vezes não é sempre que dá. Parece que gera um erro intermitente, né? Talvez com o ar-condicionado ligado não gere o erro. E muita gente anda só com o ar-condicionado ligado. Ele nunca desliga. Então esse erro nem aparece, talvez, né? Mas vamos lá para frente lá. Só uma correção, o carro com o ar-condicionado ligado, ele nunca chega em 97, 98. Ele fica entre 80 e 83 graus ali, o líquido de arrefecimento. Não passa disso. E um diagnóstico simples que vai fazer parte agora já do checklist aí do entusiasta aí,
é simplesmente com o carro desligado. Pelo amor de Deus, não vão mexer aqui na ventoinha com o carro ligado, tá, gente? Isso aqui vai decepar um dedo de vocês, tá? Vocês vão com o carro desligado, girar ela, ver se ela tá pesada. Tipo aqueles ventilador velho que, né, são com embuchamento. Esse é um dos problemas. O problema é que eu vou mostrar eu vou recomendar um vídeo de um mecânico agora no final desse vídeo. Já pode clicar lá e daí tu assiste o vídeo do mecânico, tá? A parte da frente da ventoinha, ela é com rolamento, tá? E a parte traseira é tipo embuchamento de ventilador antigo, tá? Aquele embuchamento que já dá problema nos ventilador antigo. Então esse aqui seria um checklist aí, ó, né? Se tu quer ver se tem algum problema aqui, ó, ela gira, ó, ela é meio, não é tão, mas ela gira de boa, tá vendo? Então faz isso com o carro desligado, tá? E gira, vê se ela começa a ficar meio trancada assim, né? Talvez o teu problema de verificar o motor já esteja aqui, tá? Então, esse mecânico aí mostrou um outro jeito de fazer um embuchamento diferente, que não precisa substituir a ventoinha, tá? Vamos ver qual é o preço disso aí. Eu vou dar uma pesquisada ali e vou ilustrar para vocês, já que eu não posso me utilizar do vídeo de outra pessoa, né? Mas esse mecânico fala direitinho e pelos comentários lá funciona, tá? Trocar o embuchamento que fica na parte traseira do ventilador por um outro tipo de mini rolamento, um rolamentado diferente, tá? Então esse é o diagnóstico que deve fazer, ó. Ver se isso aqui tá pesado, e se o carro dá o verificar motor sempre quando chega ali em 97, 98, com o ar-condicionado desligado, o teu problema tá aqui. Então, gente, ó, uma maneira de demonstrar aqui como aumenta então a amperagem. Eu botei aqui então o multímetro aqui no ampere, tá? Que é algo interessante. Tem que ter um certo cuidado, tá? Quando tu mexe com ampere no multímetro. Eu vou deixar no ampere aqui. Então aqui eu tenho já um ventiladorzinho aí, um cooler, né? Vamos ligar ele, ó. Então ligou o cooler e mostra lá, tá dando 140 miliampere, né? Como ele mede 10 ampere aqui, então o 14 é 140 miliampere. E vamos ver uma coisa, ó. Vamos ver lá, aqui eu vou dar uma freada nele, vou deixar ele pesado. Vamos ver como o carro sabe que tá pesado lá, ó. Apertei, ó lá, ó. Já foi para 21, 22, 23, 230 miliampere, ó. Tá vendo, ó? Se eu soltar, 14, ó. E vou apertando, ó, vou deixando ela pesada, ó, vai aumentando o consumo dela, tá? Então é isso que eu queria mostrar aqui. Esse é um ventilador pequeno, tá? Mas eu vou mostrar num mais robusto agora também. Então vamos lá, ó, vou mostrar num motor um pouco mais robusto. Esse aqui é uma máquina de vidro da Ranger, tá? Um motorzinho aí que puxa até aqueles carrinhos de criança, esse motorzinho aqui. Eu utilizei num projetinho esse motor aqui. Então vamos ver como ele se comporta numa bateria de moto, que é uma bateria só de 7 ampere, né? Então, ó, o consumo dele, né, é de 2 amperes. Então é um motor mais robusto, mais parecido com o motor lá da ventoinha. Um motor bem robusto, né? Bastante forte. E daí, se tu botar um empecilho, né, então nele, vamos dar uma olhada para quantos amperes vai começar a pedir da bateria. Olha lá, 8, 10 amperes. E ele não parou, tá? Ele começou a exigir muito da bateria. Claro que no carro a gente tem ainda, quando isso aí começar a acontecer, a gente tem os fusível, né? Lá na caixa de fusível tem um fusível dedicado só para ventoinha, né? Então esse é um problema que está acontecendo então em Renegade e Toro. Parece que em Compass não está acontecendo porque ele tem um módulo dedicado para a ventoinha. Então talvez já acuse logo,
se a ventoinha está com algum problema, acuse algum defeito na ventilação do motor, lá no painel mesmo da Compass, né? E talvez a Renegade mais nova, aí, a T270, também já tenha, então, um módulo dedicado à ventoinha. Então, por isso que talvez não esteja acontecendo com esses carros, tá? Só Renegade e Toro, e muito mais está acontecendo em Toro Renegade diesel e Toro diesel, né? Então tem que ter um certo cuidado nisso aí. Isso, tem curiosidade de saber como é que é, né? Aqui tá a buchinha então, né? Toda enferrujada. Essa buchinha também causa folga, daí em alguns casos ela enferruja e daí dá folga. Também dá problema, tá? Mas o problema daí é de barulho excessivo lá na frente, na ventoinha, parecendo um helicóptero. Quando não, o embuchamento não dá aquele problema de ventilador, de travar, dá problema de folga. Isso está sendo meio crônico já. Vamos dar mais uma olhada, ó, desse lado aqui também, né? Vamos ver aqui. A imagem aqui já foi tirada, então, a buchinha. Essa, então, é um rolete agulha, né? E aqui também é o embuchamento, então, onde é que esse rolete vai aqui dentro, né? Esse rolete, né, é vendido como rolamento agulha do motor de partida do Uno, desses carros aí, Uno, Palio. Então, aqui vai aqui dentro. E estamos em 2025, né? Não tá caro. O caro é tirar, porque tem que tirar todo o para-choque fora do carro para chegar lá, né? Então aqui até o mecânico mostra que embucha bem certinho a parte de dentro aqui no eixo, né? E na outra parte encaixa bem pelo lado de fora também, né? Então o embuchamento, né? Aqui tá o rolete e o do outro lado tá o embuchamento. E sempre quando eu mostro uma coisa que um mecânico fez e ficou bom, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui já no final aí. Vocês clicam lá e olham o vídeo inteiro dele. Eu não posso fazer isso, né? E daí eu olho esse comentário. Ó. Eu fiz no meu, dei certinho, recomendo, tá? Ó, 1 milhão de vezes melhor que o original, entendeu? Ó, essa é uma ideia boa, que vai te poupar uma grana, tá? Então, ó, tem cara que leva no eletricista, né? E já recomendo para o eletricista fazer isso aí para ele. E assim vai, sabe? Só coisa boa, sabe? Não deu errado então. Então é uma coisa que dá para recomendar, né? Eu cuido muito isso aí nos comentários, nos vídeos que eu olho para ver o que aconteceu, né? Se mais pessoas já fizeram também. Então, isso aparentemente, uma ventoinha nova aí tá uns 500 conto, né? E mais a mão de obra. Claro, a mão de obra ainda vai ter, que vai ter que tirar lá ainda a frente do carro lá. Mas é tranquilo, não precisa tirar radiador fora, liga de arrefecimento, nada, é só puxar, arredar mesmo. E outra coisa que eu já estava esquecendo de mostrar é que para trocar só o rolamentinho aqui atrás, vai ter que tirar todo o para-choque do carro, né? Todo o para-choque, toda essa parte aqui de cima aqui, porque ele só sai para frente, né? Ele só sai para lá. Não precisa tirar então o radiador, tirar fora. Só tem que desclipar ele aqui assim, ó. Tem que tirar todo o para-choque ali, puxar para frente que nem eu já fiz lá do trocador de calor. Eu vou mostrar a imagem aí, né, para botar o condensador ali, para dar uma puxada um pouquinho para frente o condensador, para conseguir desclipar aqui o radiador que tá lá atrás, lá, ó, né, também de ponta cabeça. Aqui tem mais um clips, ó, para daí chegar e daí desparafusar aqui a ventoinha aqui e tirar ela aqui pela frente aqui, né? Toda essa parte aqui, isso aqui do radiador, isso aqui do para-choque aqui sai, tá? Isso aqui faz parte tudo do para-choque. Eu já tirei isso aqui para trocar o trocador de calor. É um servicinho
Olha, eu até vou fazer um vídeo mostrando como é que tira, eu vou ilustrar ele ali. Não é difícil, mas também não é fácil, tá? Trocar isso aí. Mas depois que tu tirou essa parte aqui, tem 5 parafusos por baixo. A pior parte do tirar tá meio que aqui, né? Tirar essa lateralzinha aqui, até a metade pelo menos, botar um papelão. Aqui tem uns parafusinhos aqui dentro, aqui. Quando tu tira essa parte aqui, o parafusinho já aparece aqui, que prende essa parte aqui. E por baixo tem 5 parafusos Torx T30. É todo T30, T40 aí embaixo aí. E tem que tirar também o... lá o protetor de cárter, tem que sair também. E daí aqui tem umas partes que desencaixa aqui, eu vou mostrar certinho num outro vídeo aí, tá? Mas tem que tirar o para-choque para trocar simplesmente um embuchamento da ventoinha aqui atrás, ou trocar a ventoinha toda, né? Se assim preferir, né? Então tá aí, né, gente? Eu vejo muita gente aí questionando às vezes, bah, mas o meu carro deu verificar motor, o que que é? Gente, tem uma playlist inteira, são diversas coisas, tá? Pode ser simplesmente combustível adulterado, pode ser excesso de combustível lá no tanque que vem parar aqui, então, né, na válvula de purga. Então, são muita coisa que pode ser o cabo da bateria solto, aquele outro cabinho que é nojentinho, aquele que dá problema, que é só um pininho. Pode ser tanta coisa, tem que ser verificado tudo isso, né? Cabo de bateria, tudo isso aí, né? E daí o carro, quando ele estiver já falhando, esse é um sintoma do carro quente e ele não está falhando, ele simplesmente dá o verificar motor, mas o carro não está falhando. Quando o carro está falhando e está quente, a maioria das vezes é só lá, ó, sonda lambda, tá? O carro desliga do nada na rua, tá? Ele começa a falhar e simplesmente desliga. Daí o problema é a sonda lambda, carro falhando. O carro não tá falhando e só acontece quando dá lá vai ligar a ventoinha, então tu vai ter que vir aqui fazer esse diagnóstico aí, ó. Com o carro desligado, vir aqui e girar aqui, ver se ela não tá dura, não tá travada, tá? Então é mais uma coisa que dá o verificar o motor. Eu vou fazer um vídeo só de coisa que dá verificar o motor. Tipo, para mandar para pessoa, o que que meu carro tem? Começa daqui vai tirando tudo que pode ser, tá? Só que se eu botar num vídeo lá, 10 coisas que dá verificar motor no Renegade, Compass ou Toro, tá? O que vai acontecer? Daqui a pouco eu descubro mais outra coisa que dá. Daqui a pouco são 11, são 12, e daí o vídeo vai ficando, né, ultrapassado, né? Vai ficando um vídeo velho que não explica tudo o suficiente. Então por isso que eu sempre recomendo, vai lá na playlist, porque lá tá, né, tá atualizado. Sempre quando eu acho uma coisa nova que vai dando o problema aí, eu vou colocando lá na playlist, tá? Então lá tá atualizado. Olhem os vídeos por lá se teu carro tiver algum problema, porque daí por lá tu vai eliminando os problemas, vai tirando. Ah, isso não é, tá? Como medir a bobina? Ah, mede assim. Ah, tá, beleza. Medir a bobina. Não é bobina, tá? Calibrei as velas, tá? Tem vídeo lá do calibrar as velas. Calibrei vela, vi a resistência das velas. Não é vela. E assim vai indo, vai eliminando os problemas. Olhei o cabo aqui da bateria. Ah, não é o cabo, tá bem firme. Olhei o outro. Ah, não é cabo de bateria. Ah, medi a bateria, peguei um multímetro, medi ela de manhã lá, né? Dei uma medida ali naquele CCA meio por cima ali, né? Ó, aqui eu acho que já tem coisa. Vou levar lá pro cara da bateria para ele medir lá no aparelho específico lá de CCA. Ver se não é a bateria que tá dando pico também de energia. É tudo coisa assim, tem que ir eliminando as coisas. De pouco em pouco, né? Não tem como dar um diagnóstico tipo online. O que que tem em meu carro? Cara, tem um monte de coisa. Tu tem que ir olhando passo a passo o que que é, tá? Então acho que o vídeo já ficou até longo porque eu queria mostrar hoje.
E é isso aí então. Até o próximo vídeo. Está novo no canal? Não esquece, tá? Ó, vem aqui no canal, em playlist, clique em playlist e procura por assunto aqui, tá? Então aqui tem diversas coisas aqui, então a gente tem verificar câmbio, tem muita coisa, tá? Tudo separadinho. Verificar motor, tem bastante coisa, tá? Troca da correia, ABS, bobina, trocador de calor, som da lâmpada, como abrir um capô, coisa simples, vela, vazamento partida frio, tá? Tem bastante coisa aqui, tá? Tudo organizado por assunto, tá? Válvula de purga, tem bastante coisa, tá? Troca de farol, de lâmpada de farol, né? E lâmpada de pisca, coisa assim, simples de fazer na garagem de casa, tá? Agora já tem o homocinético, aqui eu tenho que fazer os outros ainda. O alicate já veio, então tem que ir atrás das abraçadeiras correta, tá? Mas é isso aí, procure em playlist, tá? Não pega os vídeos picados por aí, tu vai te perder. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.